Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui ao nosso curso de Direito Constitucional do Eu Quero Passar. Meu nome é Walter da Cruz e estávamos na aula anterior fazendo aquele trabalho ali de análise do artigo 5º, dos incisos do artigo 5º, naqueles pontos, naqueles pormenores que você precisa saber para ser aprovado aqui junto com a gente, para conseguir a sua aprovação no concurso público, seja ele qual for que você escolheu aí, tá? Então vamos continuar tratando ali dos incisos 6, 7 e 8, certo? Daqueles que falam da liberdade religiosa, das convicções filosóficas, correto? Então vamos analisar aí com calma, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Se não entendeu, pausa o vídeo ou volta, assiste de novo, vai na apostila, faça os exercícios. É importante conhecer bem o artigo 5º, ok? Vamos lá, rápido e rasteiro. Vamos lá. Pessoal, então aqui, o inciso 6 do artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então é importante, pessoal, aqui a gente, para matar o inciso 6, dizer o seguinte: no Brasil temos a liberdade de escolher qualquer religião, qualquer segmento religioso, qualquer culto, e também estamos livres aí, como eu já disse, para não ter culto algum, certo? Não há uma obrigatoriedade de você ter uma religião, não há uma religião oficial, porque nós temos no Brasil o chamado Estado laico, correto, pessoal? O Estado laico é o Estado que não é pautado por princípios religiosos, e sim por princípios legais, por uma Constituição. Tudo bem? E aí, fala também no final do inciso 6, da ideia de proteção aos locais de culto e suas liturgias, na forma da lei. É importante entender também que, embora haja liberdade, né, de culto, do livre surgimento de igrejas, né, de templos, onde vão ocorrer ali, né, os cultos e as liturgias religiosas, é importante que a gente entenda, mais uma vez, nenhum direito fundamental é absoluto. Então, o culto religioso, seja ele qual for, não pode incomodar a ordem pública, não pode trazer prejuízos para terceiros, porque aí estaríamos aí diante do abuso de direito. Ok? Tranquilo? Vamos lá. O inciso 7 diz o seguinte: é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ou seja, naqueles locais ali de internação de menores, infratores, né, nos presídios, né, em todos os locais de internação coletiva é assegurada a prestação de assistência religiosa. Deve ter lá um espaço, né, para a prática da religião e, claro, das mais diversas religiões. É importante dizer, não é só o catolicismo, não é só as religiões de natureza cristã, não. Qualquer culto religioso é permitido nas chamadas entidades civis e militares. É importante entender isso. Nas entidades civis e militares de internação coletiva. Tudo bem? E passamos aqui para o nosso inciso 8º. Inciso 8 do artigo 5º. Não vamos confundir isso. Inciso 8 do artigo 5º. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, pessoal, vamos aí explicar melhor para vocês aí em casa esse inciso 8º. Ocorre que algumas obrigações a todos impostas, elas esbarram aí em convicções religiosas, filosóficas,
políticas, e muitas vezes a pessoa, por suas convicções de qualquer natureza, filosófica, política, religiosa, ela fica impedida de praticar aquela obrigação a todos impostas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Algumas religiões não permitem que os seus integrantes prestem o serviço militar, por exemplo. Certo? Então, só que o serviço militar, como sabemos no Brasil, ele é obrigatório. E qual foi a saída aí que a Constituição encontrou para colocar na balança essas duas situações? Uma obrigação a todos imposta, prestação de serviço militar, por exemplo, porque não é só esse caso, esse é só um exemplo, e a convicção religiosa. Se as pessoas têm, por um lado, o direito, a convicção, a livre convicção religiosa, filosófica, política, como é que você vai obrigar a pessoa a prestar o serviço militar se esta atividade vai de encontro às convicções pessoais? A Constituição, então, diz o seguinte, que ninguém será privado de direito por convicções religiosas, filosóficas, políticas, ou seja, o direito de não prestar o serviço militar, né, não pode ser impedido, não pode ser negado ao cidadão. No entanto, primeiro, ele vai deixar de cumprir a obrigação a todos imposta por esta convicção. Ele tem que demonstrar que é uma convicção pessoal, seja religiosa, política, filosófica, que o impede de prestar aquela obrigação. Mas ele terá que prestar uma obrigação alternativa. Aí você fala assim, como assim, Walter? Ele terá que prestar. Lógico, porque o que acontece, por exemplo, com quem não cumpre as suas obrigações de alistamento e de prestação do serviço militar? Ela perde os direitos políticos. Quem não se alista, quem não tem aí a carteira de reservista, né? Quem não prestou o serviço militar, ele deixa de ser cidadão, ele perde os direitos políticos. Então, para que ele não perca os direitos políticos, nós temos aí, ele não vai prestar o serviço militar, de natureza essencialmente militar, mas as Forças Armadas vai apresentar para esse cidadão uma prestação alternativa, que pode ser de natureza assistencial, que pode ser de natureza administrativa, trabalhando dentro ali das instalações das próprias Forças Armadas ou não, certo? Então, filantrópica, uma atividade filantrópica. É importante que o cidadão preste essa outra atividade. Há casos complexos. Por exemplo, nós temos aí o exemplo das chamadas testemunhas de Jeová, que muitas vezes eles não... as testemunhas de Jeová, como sabemos, eles não prestam serviço militar, né? Eles não têm aí o interesse de atender aos governos, né, do terrenos, digamos assim. E muitas vezes eles também não prestam a prestação alternativa porque também entendem que não se enquadram naquilo que eles têm como filosofia particular, filosofia religiosa. Então acaba que aí tem problemas, porque como não prestam serviço militar e não prestam também a prestação alternativa, eles acabam perdendo os direitos políticos, o que acarreta uma série de problemas. Então, preste atenção, anote aí no seu caderno. Ninguém vai ser privado de direitos por suas convicções políticas, religiosas, filosóficas. Se a pessoa alega uma dessas convicções para não cumprir obrigação a todos imposta, ela vai ter então que cumprir, né, uma prestação alternativa para não ficar aí fadada a perder os seus direitos políticos. Tudo bem, pessoal? Vamos ler de novo o inciso 8º para ficar claro, mas dá uma olhada lá na apostila, nos exercícios que você vai fixar melhor. Vamos lá. Então, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e, olha só, recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vou repetir, a prestação alternativa, que no exemplo que eu dei aí, no caso das pessoas que não querem cumprir o serviço militar obrigatório,
essa prestação alternativa ela é determinada pelas próprias Forças Armadas. E muitas vezes é uma prestação de natureza administrativa, é uma prestação de natureza assistencial ou filantrópica, tá? Mas é importante dizer, se a pessoa não quer prestar o serviço militar, que é uma obrigação legal a todos imposta, ela então deve cumprir a prestação alternativa. Se não fizer nenhuma das duas, perde os direitos políticos. Tudo bem, pessoal? Continuando aqui a nossa aula, nós temos aqui o artigo 19. Também falando, eu vou colocar aqui, pessoal, estamos falando do assunto aí, das convicções políticas, religiosas, filosóficas, então é importante a gente tratar de todos aqueles assuntos, né, todos aqueles artigos da Constituição que tratam desse assunto. Então vamos lá, vamos matar essa história aqui. Artigo 19 da Constituição Federal, olha o que ele diz aí, pessoal. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. O que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios? O inciso 1 diz o seguinte: estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então vamos entender o que fala aí o artigo 19, que tem a ver com aqueles incisos do artigo 5º que nós tratamos agora. Então, o Estado, qualquer dos entes federativos, qualquer deles, não pode criar cultos religiosos ou igrejas. Primeiro, não pode subvencioná-los, ou seja, ajudá-los financeiramente ou com recursos de qualquer natureza, não pode. Mas também não pode atrapalhar, não pode embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ou seja, o Estado deve estar totalmente alheio à vida, ao andamento dos cultos, das instituições religiosas e das igrejas. O Estado é separado da igreja. Assim como não pode atrapalhar, também não pode ajudar o andamento dessas instituições que são de natureza absolutamente privada, né? E é importante dizer também, né, no final aqui do inciso 1, diz o seguinte: ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, evidentemente que embora o Estado não possa ter essa relação de ajuda ou de impedimento dos cultos religiosos ou igrejas, pode sim haver uma colaboração de interesse público. O Estado pode associar-se a uma instituição religiosa para, por exemplo, fazer uma campanha aí, né, de prevenção de doenças ou contra acidentes. Não há problema nenhum isso, porque aí nós estaremos falando de uma ação que diz respeito ao interesse público que está acima de qualquer outra coisa. Mais um artigo aqui importante, pessoal, o artigo 150. Olha só, fique esperto aí. A gente está falando dos incisos 6, 7 e 8 da Constituição, e aí, na carona, vamos falar daqueles artigos da Constituição que também falam desses assuntos. O artigo 150 diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, ou seja, é proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Pessoal, templos religiosos, igrejas, não pagam impostos sobre o faturamento aí de suas atividades. Correto, pessoal? Não pagam impostos. Isso está no artigo 150 da Constituição, no seu inciso 6, letra B. Correto? Então, pessoal, por favor, cuidado com isso. Cuidado com isso. É um assunto, inclusive, bastante polêmico. Muita gente tem aí questionado esse privilégio que as igrejas têm, né, de não pagar impostos. Tá? Mas para nós aqui que estamos preparando para o concurso, é importante saber. A Constituição diz isso.
É proibido para os entes da federação instituir impostos sobre templo de qualquer cultos, certo? Então, para terminar aqui o nosso assunto, vamos ler o artigo 210, que diz o seguinte: serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. O parágrafo 1º do artigo 210 diz o seguinte: o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários formais das escolas públicas de ensino fundamental. Correto, pessoal? Dá uma olhada também nesse artigo 10. Um grande abraço para vocês. Na próxima aula a gente continua falando aí da Constituição, do artigo 5º. Um grande abraço, até lá.